Ok. Muito bem, gente. Vamos nós aí para mais uma aula de direito penal, correto? Nós estamos falando de crimes contra a honra. Já tratamos de crime de calúnia, crime de difamação, e hoje vamos tratar de crime de injúria e das disposições comuns que estão no Código Penal, que se referem a todos esses três delitos. Então, nós já sabemos quais são os crimes contra a honra, são apenas três. Quais? Calúnia, difamação e injúria. Ok? Calúnia, atribuir falsamente crime a alguém. Difamação, ofender a honra objetiva da pessoa, não é? Propagando fatos ofensivos à honra da pessoa, sejam esses fatos verdadeiros ou falsos, correto? É a chamada, em todas as duas situações, nós temos a chamada ofensa à honra objetiva, ou seja, a honra tratada, o bem jurídico ofendido, é o bom conceito que a pessoa tem no meio social, junto ao seu trabalho, junto à sua família, junto ao seu meio social, enfim, é o bom conceito que terceiros têm dela, este é o bem jurídico atingido, a honra objetiva. Aqui nós vamos estudar no aqui, mas nem sempre. Você vai ver que depende da situação. Aqui nós vamos estudar o crime de injúria. No crime de injúria, o que se ofende é a honra subjetiva, não a honra objetiva. O que se ofende é a honra subjetiva. Ou seja, o conceito que a própria pessoa tem de si mesma. No crime de injúria, nós vamos ver que o fato, a ofensa, ela não é propagada, ela não passa para o conhecimento de terceiros, o que não quer dizer que a vítima se sentiu ofendida, correto? Só não passa para o conhecimento de terceiros. Pois bem, vou projetar aqui para vocês. É só chegar no pé da orelha, Cláudio, falar baixinho no pé da orelha do cara, assim, sem divulgação. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui para vocês o slide crime contra a honra 2. Injúria. Ok. Crime de injúria. Vamos lá, meu filho. Vamos ver se aí projeta para vocês. Isso. Vocês visualizam o slide aí, gente? Visualizam? Sim, sim. Sim, professor. Ótimo. Crimes contra a honra. Vamos lá. Como disse, hoje nós vamos tratar do terceiro dos delitos contra a honra, que é o delito de injúria, que é o delito de injúria. Oh, Jesusinho Cristinho. Vamos lá.
Peraí, só um pouquinho, gente. Aí, foi. Vamos lá. Crime de injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vejam vocês aí que interessante que a multa é colocada de maneira, ainda existente multa, é colocada de maneira alternativa. É isso? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena: 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. 2. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Mais uma vez, o juiz pode deixar de aplicar a pena: 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. E 2, quando, no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Muito bem, gente. Como eu disse para vocês, aqui no crime de injúria, ofende-se apenas a honra subjetiva da pessoa. Essa ofensa à honra, seja ela de que natureza for, seja a atribuição falsa do cometimento de um crime, seja a atribuição de um outro fato qualquer, ou de uma característica, enfim, que atinja a honra da vítima, a circunstância principal do crime de injúria é não há propagação dessa ofensa. Essa ofensa fica restrita, seja ela de que natureza for, ela fica restrita à pessoa da vítima. Não há conhecimento, terceiros não conhecem. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Vejam vocês, aqui no caput, a pena ela é bem menor, a pena é de apenas 1 a 6 meses e a multa está de maneira alternativa. Aqui no parágrafo 2º, em que há o uso de violência ou vias de fato, né, para o cometimento deste delito, a pena ela é um pouco maior, a pena passa a ser de 3 meses a 1 ano, e a multa deixa de ser alternativa e passa a ser cumulativa, né? Porque é pena de prisão e multa, além da pena correspondente à violência. O que quer isso dizer? Quando a ofensa deu-se por meio de violência. E logo mais nós vamos falar disso. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à cor, à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aí a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então vejam que nós temos aí um escalonamento nas penas do crime de injúria. Nós temos um escalonamento nas penas. Se a injúria consistir em mera injúria verbal, em mera ofensa verbal, a pena é de 1 a 3 meses. Se nós formos para a injúria real, onde há utilização de violência, fala-se em violência ou vias de fato, a diferença da violência é que na violência nós temos a lesão corporal. Nas vias de fato, nós temos uma agressão física, porém não resulta em lesão. A vias de fato é uma contravenção. A violência aí constitui o crime de lesão corporal. E é interessante que vejam vocês no parágrafo 2º, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado,
se considere aviltantes, pena de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Ou seja, se nós tivermos uma situação em que há agressão física, e essa agressão física constitua injúria, né? Ela se dê de forma a ofender a dignidade da pessoa. Se dessa agressão física, porém, não resultar lesão, ou seja, se ela consistir simplesmente em vias de fato, o autor da conduta vai responder apenas pela injúria. Se, porém, dessa agressão resultar lesão, aí ele vai responder pela injúria, da forma qualificada aí do parágrafo 2º, e pela violência. Compreendem? E aí nós temos ainda uma qualificação, nós caminhamos um pouquinho mais na pena, quando a gente olha o parágrafo 3º, que e aí nós já estamos falando de motivação. No parágrafo 2º, nós falamos de forma de cometimento da injúria, não é? Esse cometimento se dá por meio de violência, por meio de agressão. E no parágrafo 3º, nós estamos falando de motivação. Se a injúria consiste em utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora, ou seja, se a motivação for essa, se por meio das ofensas se fizer referência a quaisquer desses elementos, aí a pena ainda é um pouco maior. A pena pelo mesmo crime de injúria passa a ser de 1 a 3 anos. Ok? Vamos falar a respeito da classificação deste delito. Muito bem. Sujeito ativo e sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser sujeito, via de regra. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo deste delito. Correto? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo. Não, para o sujeito ativo, não se exige uma qualidade específica. Não se exigindo uma qualidade específica, nós dissemos que é um crime comum. Correto? Só que nós temos algumas situações que são dignas de menção. Vejam vocês, no crime de injúria, a honra que se defende é a honra subjetiva, não é isso? É o conceito, é o bom conceito que a pessoa tem de si mesma. Nós temos determinadas situações, olha lá. Se nós estivermos falando de um agente embriagado, nós sabemos que nós temos a embriaguez total, nós temos aquelas circunstâncias, né? Sempre se fala, toda vez que se fala no direito penal, nós temos a embriaguez pré-ordenada, né, voluntária, nós temos a embriaguez culposa, nós temos a embriaguez culposa, nós temos a pré-ordenada, nós temos a total e nós temos a embriaguez parcial. Se nós estivermos falando de autor do delito, que a pessoa quando bebe, ela fica rica, ela fica bonita, ela fica forte, não é isso? Se nós estivermos falando de um autor totalmente embriagado, como este delito só existe na modalidade dolosa, entende-se que, a menos que a gente esteja falando de uma embriaguez pré-ordenada, né? Na embriaguez pré-ordenada é aquela que a pessoa, eu estou com o propósito de ofender fulano, só que eu não tenho coragem para isso, eu vou me embriagar para ofendê-la. Isso é embriaguez pré-ordenada. Neste caso, o autor responde. Porém, se não se trata de embriaguez pré-ordenada, e se nós estivermos falando de uma embriaguez total, em que a pessoa perde totalmente o senso
em que a pessoa não tem conta, né? Ela não entende o que está fazendo, nestes casos, compreende-se que ele atinge o dolo. E por atingir o dolo, por atingir o elemento, né, que o dolo, ele sempre pressupõe consciência. Por atingir um dos elementos do dolo, isso faz com que, estando a pessoa totalmente embriagada, ela não responda por injúria. Ela não responda pelo delito de injúria. Correto? Se nós temos a circunstância do agente totalmente embriagado que não responde, nós estamos falando, não se esqueçam, gente, injúria são duas pessoas, não há propagação da ofensa para terceiros. Se o ofendido, se o réu, perdão, se a vítima estiver totalmente em situação de embriaguez, da mesmíssima forma. Se nós tivermos uma vítima que esteja em total embriaguez total, não embriaguez parcial, ela não está entendendo nada de nada. E exatamente por eu entender nada de nada, qualquer ofensa dirigida à sua pessoa, e nós não estamos falando de conhecimento de terceiros, uma ofensa dirigida à sua pessoa não tem como ela se ofender exatamente em razão do seu estado de embriaguez não lhe permitir o discernimento. Por ela não ter discernimento, naquele momento, não tem como o autor responder pelo delito de injúria, porque o bem jurídico, que é a honra subjetiva, ele não foi atingido. Com relação ao deficiente, aí nós temos que saber a natureza da deficiência. Se tratar de uma deficiência que impeça a pessoa de compreender a ofensa, da mesmíssima forma, o bem jurídico, ofensa, honra subjetiva, não vai estar atingido. Se nós estivermos falando de um surdo-mudo e a ofensa a ser dada, a ofensa irrogada, a ofensa praticada contra ele foi uma ofensa falada, né, por meio de palavras ditas, o bem jurídico não foi atingido. Se não foi atingido, o crime não se perfaz. O que não quer dizer, se nós estivermos falando de uma pessoa que compreenda, ainda possa ser uma pessoa, um cadeirante, que compreende as ofensas, que compreende as palavras, nada impede que ele também seja vítima de crime de injúria, ok? Inimputáveis e mortos, da mesmíssima forma. Morto não tem honra subjetiva, né? Morto não tem consciência. Vocês lembram que nós falamos de delitos anteriores aqui em que os mortos poderiam ser vítima deles. Aqui não. Como a honra é própria, é o conceito que a própria pessoa tem de si, o morto não está vivo. E se o morto não está vivo, ele não tem discernimento, ele não tem conceito. Inimputáveis. Inimputáveis depende. Por que depende? Depende da capacidade da pessoa ter ou não discernimento, não é? Se uma criancinha, um bebezinho podem ser objeto de vítima de injúria? Não podem. Por quê? Porque eles não têm entendimento. Crime de injúria? Não. Crime de difamação, crime de calúnia. Crime de difamação? Podem. Crime de calúnia? Podem. Correto? Agora, um inimputável, e ainda vamos falar ainda de menor, uma criança de 10 anos, de 12 anos, de 8 anos, que compreenda os fatos e que pode se ofender, esse pode ser vítima de crime de injúria. Correto? Elemento subjetivo é sempre o dolo. Elemento subjetivo é sempre o dolo. É importante dizer que uma injúria proferida numa discussão, não é?
ofensas proferidas entre pessoas numa discussão, elas não configuram o delito, correto? Elas não configuram o delito. Se nós estivermos ali no calor da discussão, tanto é que nós vimos aqui duas possibilidades de exclusão no parágrafo 1º, não é? De perdão judicial. Objeto material e jurídico. Objeto material é a reputação. Objeto jurídico é a honra da pessoa, e agora a honra subjetiva, correto? Dentro daquela classificação que nós propomos para todos os delitos, que a gente apresenta para todos os delitos. É um crime comum, não se requer nenhuma característica especial para o seu cometimento, não se requer nenhuma qualidade especial. É um crime formal, nós não temos uma alteração no mundo natural para a sua configuração, a sua consumação. É um delito de forma livre, essa ofensa pode se dar por meio de palavra escrita, por meio de gestos, por meio enfim, de N formas, não é isso? Algum questionamento? Vamos lá. Aí vale, né, Fernanda? Aí vale, tranquilo. Aí. A questão é a pessoa não ter ciência da ofensa, né? Não ter ciência. Se nós tivermos uma terceira... A circunstância do crime de injúria, Cláudio, é simples. Se nós tivermos uma pessoa que tenha conhecimento do fato, nós estamos falando de ou calúnia ou difamação, a depender em que consiste essa ofensa. Para que haja injúria, a ofensa tem que se circunscrever, beleza? A injúria tem que ficar apenas no âmbito de conhecimento da vítima. Objeto material é a reputação da pessoa, objeto material é a reputação da pessoa, e o objeto jurídico é a honra. Neste delito, todos eles são crimes contra a honra. Neste delito aqui, em especial, nós temos um ataque à honra subjetiva, porque nos outros delitos, a honra atacada é a honra objetiva, correto? Então, um crime comum, um crime de forma formal, nós não temos uma alteração no mundo natural, um delito de forma livre, pode ser cometido das mais diversas maneiras, um delito comissivo. Por que comissivo? Nós não temos a previsão dele cometido na modalidade dolosa, nós não temos a previsão legal de delito contra a honra, delito de injúria cometido na modalidade culposa, perdão. Vamos lá, slidezinho, que está me matando de raiva. Ok. É um delito instantâneo. Por que ele é instantâneo? A conduta não precisa se prolongar no tempo para que ele se configure. Basta apenas uma ofensa, um ato constitutivo de ofensa. Basta apenas uma palavra para que o delito se configure. É um delito de dano. Por que é um delito de dano? Porque o bem jurídico, honra, tem que ser efetivamente ofendido para que o delito se configure. E é sempre bom nós pensarmos nos delitos que nós estudamos anteriormente, os delitos de periclitação. Vocês viram que para a configuração de vários deles, o bem jurídico não precisava ser efetivamente ofendido. Aqui o bem jurídico precisa ser efetivamente ofendido. O bem jurídico honra.
E é um delito unissubjetivo, ou seja, basta o cometimento, para o seu cometimento, basta apenas uma pessoa. Nós podemos ter, pode ser cometido em concurso de pessoas? Pode ser cometido em concurso de pessoas, porém, não se faz necessário 2 ou mais pessoas para a sua configuração. Vamos lá, Gabriela, um momentinho. Vamos lá, voltando aqui rapidão, ó. Isso. É um delito comum, porque é comum. Não requer qualidade especial nenhuma do seu autor. É um delito formal, por quê? Porque nós não temos uma alteração no mundo natural para que ele se configure, como nós temos, por exemplo, com o delito de lesão corporal, com o delito de homicídio, em que nós temos uma alteração. É um delito de forma livre, porque ele pode ser cometido pelos mais diversos meios, não é? Palavra falada, palavra escrita, gestos, por todas as formas. É um delito comissivo, por quê? Porque não há que se pensar no cometimento do crime via omissão, requer uma ação para a sua configuração. É um delito instantâneo, para a sua configuração basta apenas um ato. Nós estamos falando aqui de crime contra a honra. Basta uma ofensa, uma palavra, um ato, correto? É um delito de dano. Por que é um delito de dano? Porque o bem jurídico aqui protegido, que é o bem jurídico honra, ele deve efetivamente ser ofendido para que o delito se configure. Não se trata de um delito de perigo, como nós vimos nos crimes de periclitação. Não se trata de um delito de perigo, aqui é um delito de dano. É um delito unissubjetivo, que basta apenas uma pessoa para a sua configuração, um autor, o que não quer dizer que ele não possa ser cometido em concurso de pessoas. Ele pode sim ser cometido em concurso de pessoas, participação com coautoria, autor e partícipe. E é uma observação, tem que ser feita uma observação interessante com relação ao cometimento deste delito, é que para a sua consumação é indispensável que a ofensa chegue ao conhecimento da vítima. É indispensável que a ofensa chegue ao conhecimento da vítima. Se esta ofensa não chegar, não só chega ao conhecimento da vítima, mas chega ao conhecimento exclusivamente da vítima. Porque se essa ofensa ela se propagar para terceiras pessoas, nós vamos ter a presença de um crime de calúnia. Se o fato atribuído, se o fato falsamente atribuído for previsto como crime, ou nós vamos ter um delito de difamação quando se tratar de um outro fato qualquer que atinja a honra da pessoa, mas que não configure crime, correto? Então, para a sua consumação, a ofensa tem que chegar até o conhecimento da vítima e tão somente da vítima. O que eu quero com isso dizer? Se a pessoa, tem gente que anota diário, né? A pessoa, se o autor está ali no diário, todo dia ela escreve um monte de ofensas àquela pessoa que ela odeia. Se ficar só naquele papelinho ali e não chegar ao conhecimento da vítima, por mais que ele fique o dia inteiro só pensando horrores da vítima, o delito não chega a se configurar. Beleza? Perdão judicial, gente. Nós temos uma previsão de perdão judicial. Nós temos uma previsão de perdão judicial logo no início. Voltemos lá. Parágrafo 1º. Está no parágrafo 1º 2 situações onde há
a previsão do perdão judicial. Por que se fala em perdão judicial? Nós estamos falando em perdão judicial. Para se falar em perdão judicial, o delito tem que estar configurado. Nós temos que ter conduta, nós temos que ter antijuridicidade e nós temos que ter culpabilidade. Nós temos que ter conduta, antijuridicidade e culpabilidade, quando nós falamos em perdão judicial. Nas situações apontadas nos incisos 1 e 2, nós temos conduta, antijuridicidade e culpabilidade. Nós vamos ter o perdão judicial nessas duas previsões legais. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, se nós estamos em uma discussão e aquele que foi ofendido foi um provocador das ofensas, neste caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena, é o primeiro caso de perdão judicial. No segundo caso, quando nós temos uma retorção imediata, que consista em outra injúria. Se você tem uma pessoa ofende a outra, se esta outra imediatamente também ofende a primeira, neste caso, nenhuma das duas responde pelo delito de injúria. Por mais que a gente tenha a conduta, a antijuridicidade e a culpabilidade. Nós temos a conduta, a antijuridicidade e a culpabilidade, mas nós temos a previsão legal de um perdão judicial, são nesses dois incisos aí. Quando a vítima provocou a injúria ou quando, no momento do cometimento da injúria, nós temos duas injúrias. Uma, o autor e vítima são, ao mesmo tempo, as duas pessoas são, ao mesmo tempo, autores e vítimas. Beleza? Então, são as duas previsões legais de perdão judicial. E, da mesma forma, já fizemos referência, nós temos as formas qualificadas de injúria. Nós temos as formas qualificadas de injúria. Já fizemos referência a elas aqui. A primeira delas é quando há violência, e a primeira delas é quando há violência, correto? A pena passa a ser de 3 meses a 1 ano. E no segundo caso é quando a motivação é de várias naturezas, inclusive a injúria racial ou de idoso ou deficiente. Em todos esses casos, nós temos a injúria qualificada. E aí eu chamo a atenção para vocês mais uma vez. Nós temos sempre que ter discernimento, nós temos que saber qual a diferença entre uma causa de aumento e qual a diferença entre a qualificadora. Nos parágrafos 1º e 2º, aqui do 141, nós temos uma qualificadora. Por que nós temos uma qualificadora? Porque ela traz a previsão de uma pena própria. No caput, nós temos uma pena de 3 meses, de 1 a 6 meses, correto? No caput, nós temos uma pena de 1 a 6 meses. No parágrafo 1º, no parágrafo 2º, nós temos uma pena própria de 3 meses a 1 ano, e no parágrafo 3º, nós temos uma pena ainda maior, de 1 a 3 anos. Então, quando nós temos uma pena própria para um delito previsto, para uma conduta prevista num parágrafo ou no inciso, disse que nós estamos diante de uma qualificadora. Quando nós temos apenas a previsão de aumenta-se de 1/3, aumenta-se de metade, aumenta-se de 2/3, aí nós estamos diante de uma causa de aumento. Correto? Vamos lá. Espera aí só um pouquinho, gente.
Eu juro para vocês, todo dia eu prometo para mim mesmo que eu vou dar manutenção nesse computador. Vamos lá, como é que eu fecho aqui? Deixa eu achar aqui para fechar. Então, provocação reprovável e retorção imediata. Violência, injúria racial e idoso ou deficiente, ok. Oh, Jesusinho. Aí, foi-se. Exceção da verdade, gente. Nós vimos que nós falamos a respeito da exceção da verdade no delito de calúnia e no delito de calúnia nós falamos da exceção de verdade, né? Vimos que ela é possível, com algumas particularidades lá, mas ela é possível. No delito de difamação, nós vimos que a exceção da verdade ela não é possível, ou seja, é porque independe se o fato é verdadeiro ou falso, não é isso? E no delito de injúria, da mesmíssima forma, pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso. Pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso. O que importa é que a conduta atingiu a minha honra subjetiva. A conduta atingiu o bom conceito que eu tenho de mim mesmo, correto? A conduta me entristeceu, por mais que não tenha chegado ao conhecimento de terceiras pessoas. Neste caso, pouco importa se a ofensa contra mim aplicada, pouco importa se essa ofensa, se o fato é verdadeiro ou é falso. Tranquilo? Não existe a possibilidade de, dentro do processo em que eu estou responsabilizando uma pessoa por injúria, não existe a possibilidade dessa pessoa se valer da exceção da verdade para demonstrar que a ofensa contra mim cometida é um fato verdadeiro. Por que que não? Por que que não existe? Por que que não há possibilidade? Porque pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso. Correto? Independe, Cláudio. Independe se o fato é fake. Independe se é vero ou se é mentira. Se ofende a sua honra subjetiva, é passível de crime de injúria. Agora, gente, como eu disse para vocês, nós temos as situações em que a gente olha, nós temos os 3 delitos previstos no capítulo próprio de crimes contra a honra, que são calúnia, difamação e injúria, e nós temos ainda disposições que são comuns a todos esses delitos, dispositivos que são comuns a todos esses delitos. E é o que nós vamos falar, é sobre os quais nós vamos falar aqui agora. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Apresentação. Parou a apresentação. Vou mudar aqui de slide. Não, não é esse. Cancelar. Crimes contra a honra 3, é isso aí. Vamos lá. Aqui.
Ok. Vocês visualizam aí, né? Crimes contra a honra 13. É o nosso terceiro grupo de slides aí a respeito de crimes contra a honra. Pois bem, gente, vamos falar aí dos dispositivos gerais comuns a todos esses três delitos. Primeiro deles, disposições, como eu disse, disposições comuns. Vocês visualizam o slide aí tranquilinho, né, gente? Tchum, tchum, tchum. Ótimo. Disposições comuns. Artigo 141. Esse aqui tá ultra mega top na moda. Artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Qualquer dos crimes. Tanto a injúria, quanto a calúnia, quanto a difamação. Se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Se qualquer dos delitos for cometidos contra essas pessoas, a pena ela aumenta-se de 1/3. É importante dizer, gente, que aqui o que se quer proteger, e essa é a ideia do legislador, o que se quer proteger não é a pessoa propriamente, o que se quer proteger é o cargo em si, não é isso? O que se quer proteger é o cargo em si. Nós temos aí agora com essa momento atual em que a gente vive, essas ofensas estão, né, mais do que comuns, mas o que se quer proteger com essa causa de aumento de pena, e aqui eu ressalto para vocês o que acabamos de falar a respeito da injúria, né? Ali nós tínhamos crimes qualificados, aqui nós temos causas de aumento de pena. O que se quer com o inciso 1 é a proteção do cargo, não a proteção do seu ocupante propriamente dito. Quando nós estamos falando do cargo de presidente da República ou do cargo do chefe do governo estrangeiro, correto? Inciso 2, contra funcionário público em razão de suas funções, contra funcionário público em razão de suas funções. Por que a pena aumenta neste caso? Porque o funcionário público é melhor do que os outros? Do inciso 1, é porque o presidente da República é melhor do que os outros? Não. É porque se requer um respeito ao cargo. Isso para o inciso 1. Para o inciso 2, o que fundamenta o que se espera, o que se deseja da administração pública é o seu bom funcionamento. É o seu funcionamento, não só o seu funcionamento legal, dentro da legalidade, como também o seu funcionamento dentro da moralidade. Não é à toa que um dos princípios, vocês ainda não estudaram direito administrativo, um dos princípios da administração pública é o princípio da moralidade. O que se espera é que na administração pública, a atuação do Estado, nós tenhamos legalidade, nós tenhamos moralidade. Então, se nós temos uma conduta que ataque esta moralidade, se nós temos uma conduta ofensiva que ataque esta moralidade, ataque um servidor público, vinculando esse ataque, tenha um vínculo com o exercício de suas funções, a pena ela é aumentada exatamente em razão dessa moralidade que se espera, que se quer preservar na administração pública. Correto? Na presença, vamos lá, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, e vejam que interessante, né? Num primeiro momento, quando nós falamos que isso tem que ser no conhecimento de várias pessoas, nós precisamos ali de mais de 3 pessoas.
ou por meio que facilite a divulgação. Hoje, o maior meio, o maior facilitador de divulgação é a internet, né? Se qualquer dessas condutas forem feitas via internet, nós temos a presença da causa de aumento de pena. Agora, nós só temos uma observação a fazer aqui, que olha que interessante. O inciso 3, ele faz referência tanto à calúnia quanto à difamação, quanto à injúria. Porém, o que eu disse para vocês? A principal característica da injúria é a circunstância de o fato não passar para o conhecimento de terceiros. Se nós estamos falando de presença de várias pessoas, se nós estamos falando de conhecimento de terceiros, é óbvio que não se trata de injúria. Mas, enfim, está aí na lei, está muito mais para um equívoco do legislador, porque se nós tivermos conhecimento de outras pessoas, não se trata de injúria. Ok? Inciso 4, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Por que o legislador, através aí do inciso 4 do 141, por que ele excluiu desta causa de aumento, por que ele excluiu o portador, o idoso, né, aquele que é maior de 60 anos, ou aquele que é portador de deficiência física? Por que ele excluiu? Porque nós já temos a previsão na injúria, nós já temos a previsão da qualificação. Lá é uma qualificadora. Na injúria é uma qualificadora. Se for contra maior de 60 anos de idade ou portador de deficiência, lá é uma qualificadora. Aqui não. Aqui se trata de uma causa de aumento. E por que não aplica essa causa de aumento? Porque senão nós vamos ter bis in idem. Nós vamos ter uma dupla penalização por apenas um fundamento. Pelo mesmo fundamento, nós vamos ter o crime qualificado e, na sequência, nós teríamos uma causa de aumento sobre essa pena do crime qualificado. Correto? Então, é por isso que se exclui a injúria desta causa de aumento aí do inciso 4. Parágrafo 1º, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Se o crime é cometido mediante promessa ou paga de recompensa, apenas se aplica em dobro. Aqui nós temos também uma causa de aumento, só que aí a pena, o aumento é muito maior, né? No caput nós temos aí a previsão de um aumento de 1/3. No parágrafo 1º, o aumento é de o dobro, a pena dobra. Correto? Inciso 142, e aqui nós temos uma previsão interessante. Inciso 142, nós temos causas aqui de exclusão de crime. Aqui não se trata de perdão judicial, como naquela outra circunstância. Nesses fatos indicados aqui, do 142, nós temos a exclusão da conduta típica. A conduta deixa de ser considerada crime. 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Não constitui injúria ou difamação punível. 1. A ofensa enrogada em juízo, na discussão de causa pela parte ou por seu procurador. 2. A opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Caso dos incisos 1 e 3. Vamos falar sobre cada uma dessas excludentes aí do crime, gente. Muito bem. São causas
exclusivas de ilicitude. O delito, por mais que exista conduta, ele deixa de ser considerado crime. Vamos lá, gente. Primeira delas, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa, ofensa essa irrogada pela parte ou por seu procurador, ou seja, por qualquer das partes, autor ou réu de um processo, ou por seu procurador, por seus advogados. Daí a gente conclui que o magistrado, o juiz, ele é parte no processo? O juiz não é parte no processo. Partes são apenas autor e réu. Desta forma, o juiz ele não está acobertado por essa excludente de licitude. Se o juiz, na condução dos processos, na condução do processo, na tramitação processual, se ele injuriar ou difamar alguém, por mais que esteja no exercício da sua função jurisdicional, ele responde pelo crime. Por quê? Porque ele não é parte nem procurador. A excludente de licitude se refere apenas à parte ou a procurador, correto? Promotor de justiça. Promotor de justiça, quando vocês forem estudar, não sei se já estão estudando, quando vocês forem estudar processo civil, processo penal, vocês ainda não estão estudando, processo civil ou mesmo direito constitucional, vocês vão ver que o Ministério Público ele pode ocupar basicamente duas funções. Ele pode ocupar a função de fiscal da lei, onde ele simplesmente ocupa uma tramitação processual em que um autor propõe uma ação contra um réu e ele é uma pessoa ali que está na posição de fiscal da lei, correto? Essa é a posição 1. A posição 2 do Ministério Público pode ser autor. Na defesa dos direitos difusos e coletivos, por exemplo, meio ambiente, consumidor, mesmo na improbidade administrativa, o Ministério Público pode propor uma ação civil pública. Nestes casos, o Ministério Público é parte. Sendo parte, ele está acobertado pela excludente de licitude do inciso 1 do 142. Na esfera penal, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. É ele quem propõe a ação penal pública. Se é ele quem propõe a ação penal pública, ele é parte. Sendo parte, ele está acobertado pela excludente do inciso 1 do 142, correto? Por ser parte. Se, porém, o Ministério Público ocupar a função de fiscal da lei, e ele é fiscal da lei quando? Ele é fiscal da lei quando nós estamos de uma ação penal privada, em que a vítima propõe a ação contra o réu. A vítima propõe a ação contra o autor do delito. É uma ação penal privada. Neste caso, o Ministério Público está ali como fiscal da lei. Ele está ali para acompanhar, para zelar pela regularidade do processo. Se nós estivermos diante de uma situação, e aí saímos da esfera penal e vamos para a esfera civil, se nós estivermos diante de uma ação, por exemplo, de família, uma ação de divórcio, em que nós temos ali marido e mulher, o Ministério Público ele não é autor da ação, ele é externo à demanda, porém ele zela pela regularidade do processo, pelo cumprimento da lei. Ele é fiscal da lei, e sendo fiscal da lei, ele não está acobertado. Ok? Estão acobertados, sim, o réu, estão acobertados o advogado, estão acobertados as partes, né? O autor, o réu e seus respectivos advogados. Eles estão acobertados por essa excludente de licitude do prevista no... O que eu fiz de bobagem aqui? Aqui. Prevista no 141, 1. Ainda falando da figura do advogado, gente, é importante fazer referência ao que está previsto
no Estatuto, no Estatuto da OAB. No artigo 7º, parágrafo 2º, no artigo 7º, parágrafo 2º, nós temos a previsão da imunidade profissional do advogado. Consta lá no parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato. O desacato foi retirado por meio de uma ADIM, não por meio de uma por meio de uma ADIM, foi por meio de uma ação, não foi por meio de alteração legislativa, não. O advogado tem imunidade profissional não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então, vejam vocês, no Estatuto, o que nós temos é uma ampliação desta imunidade para manifestação por parte do advogado. Nós temos uma ampliação desta imunidade, na medida em que fala-se, inclusive, da manifestação, o Estatuto da OAB, exatamente, fala-se da manifestação fora de juízo. Vocês vejam que vocês não estão vendo, né, o 142 aí, não, gente? Vocês estão vendo o slide do 142, não? Estou vendo o Cláudio aqui falando. Hein, Cláudio? Está vendo a do 142, não é isso? Ótimo. Então, vejam. E aí, o que se tem entendido? Qual é o entendimento jurisprudencial, o entendimento dos tribunais acerca desse dispositivo do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil? O Estatuto da verdade é que somente a injúria e a difamação levada a efeito dentro do processo, no exercício da atividade profissional, dentro do processo, não é isso? Somente essa é que está acobertada pela exclusão de ilicitude. A previsão aí não se entende que essa previsão legal do artigo 7º, parágrafo 2º, autoriza um advogado a injuriar ou difamar alguém, né? Mesmo que fora do exercício, fora da relação processual, fora de juízo, não estando em juízo, não. Entende-se que o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB não tem essa amplitude que se quer. Correto? Artigo 143. Artigo 143. Vocês vejam que aí a todo momento nós estamos fazendo referência nós estamos fazendo referência a todos os 3 delitos. Alguns dispositivos se aplicam apenas a 2 deles, alguns dispositivos se aplicam a todos. Vejam aqui mesmo, e é interessante que o 142, ele traz uma exclusão, e aí é importante dizermos, ele é uma exclusão para as condutas que configuram injúria e difamação. Se a conduta configurar
calúnia, se a conduta configurar calúnia, nós não temos aí a proteção da exclusão de ilicitude do 142, não. A exclusão de ilicitude do 142 só serve para os crimes de injúria e difamação, para os delitos de injúria e difamação. Se o crime contra a honra cometido pela pessoa foi um crime contra a honra de calúnia, isentar essa pessoa de responsabilização, tendo como fundamento o artigo 142, que o artigo 142 só refere-se à injúria e difamação. Beleza? Vamos lá no 143. Retratação. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento da pena. Perdão. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios que se praticou a ofensa. Veja, gente, aí nós temos uma causa extintiva de punibilidade. Da mesma forma que no 142 nós temos causas extintivas, não é isso? De punibilidade. Aqui também, no 143, nós temos. Só que olhem que interessante, como eu disse para vocês, os 142, eles se aplicam apenas aos delitos de injúria e difamação. Gente, perdão, deixa eu só terminar o 142 aqui. No inciso 2 é tranquilo, né? Se nós estivermos falando de opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, também não há o crime, é apenas uma análise, não é isso? E 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Nós temos ali situações em que há setores do serviço público que têm por obrigação realizar, por exemplo, fiscalização. Se no exercício das suas atividades, se no exercício da fiscalização, um servidor público emite uma opinião desfavorável a determinada pessoa, nós não podemos falar que se trata de um delito de injúria ou de difamação. Por quê? Porque ele está dentro da sua atribuição, ele está no exercício da sua atribuição. Correto? Parágrafo único, nos casos do inciso 1 e 3, ou seja, se nós estivermos falando de ofensa em juízo, ou se nós estivermos falando de opinião desfavorável de servidor público, né? No inciso 1, nós vamos estar falando no âmbito do judiciário. No inciso 3, nós vamos estar falando no âmbito do Poder Executivo. Nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe der publicidade. Se uma pessoa externa der publicidade a essa injúria ou difamação cometida dentro do processo ou dentro de uma ação fiscalizatória, por exemplo, né, no exemplo que eu dei para vocês, quem der publicidade a esses fatos, este sim comete o delito de injúria ou difamação. Não vão cometer as partes no processo, não vai cometê-lo o funcionário público no exercício da sua função. Porém, a terceira pessoa que propaga o fato, essa terceira pessoa responde sim pela injúria ou pela difamação. Correto? Voltando aqui na retratação. Como vimos, consta do dispositivo: o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou difamação fica isento de pena.
Quem é o querelado? Nós temos na ação penal privada, nós temos quem é chamado de querelante e o querelado. Quem é o querelante? O querelante é aquele que propõe a ação. Quem é o querelado? O querelado é aquele em face de quem a ação é proposta. Quando o 143 fala que o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena, ele está prevendo que aquela pessoa que efetivamente caluniou alguém, que efetivamente difamou alguém, se ela, dentro do processo, se ela se retrata, né, se ela se desculpa, se ela se retrata, se ela se desculpa, quando nós estamos falando de retratação, nós não estamos falando aqui como é que eu poderia dizer? Quando nós estamos falando de retratação, nós não precisamos falar de um perdão aceito, é isso que eu queria dizer. Nós não precisamos que essa retratação seja aceita pela vítima. Nós não precisamos que a retratação seja aceita por ela. Quando a pessoa volta, por que nós não precisamos que a retratação seja aceita pela vítima? Porque a vítima poderia simplesmente desistir da ação. Trata-se de uma ação penal privada, né? Se precisasse do perdão dela, ela poderia simplesmente desistir da ação. Então, essa retratação, para que a retratação tenha validade, nós não precisamos que a vítima concorde, que a vítima perdoe. Nós precisamos que o autor que proferiu as ofensas, que ele volte atrás nas suas ofensas. Seja essa ofensa constitutiva de crime, seja essa ofensa simplesmente um ataque à honra objetiva da pessoa, que é o caso do delito de difamação. Correto? Vejam o que consta do parágrafo único, que essa retratação ela tem que se dar pelos mesmos meios que foi feita a ofensa, se assim quiser o ofendido, né? Se a ofensa se deu, suponhamos, por meio de uma matéria num jornal, por meio de um artigo no jornal impresso, se o ofendido quiser, a retratação vai ter que se dar da mesma forma. Isso, a retratação, para que a retratação surta efeito, não precisa da concordância do ofendido. Porém, o ofendido ele tem o poder de solicitar ao juiz, e o juiz, assim, com isso, dessa forma, tem que concordar, que a retratação se dê pelos mesmos meios em que foi feita a ofensa. Mais uma vez, se foi feito no jornal impresso, eu quero a retratação no jornal impresso. Por que é uma disponibilidade? Por que isso fica à disposição do ofendido? Porque nós sabemos que tem determinados fatos que, pela simples circunstância de você reavivá-lo, a ofensa, mais uma vez, se faz presente, né? Na situação posta pelo colega aí, que falou da traição. A pessoa lá atrás falou publicamente que fulano foi traído, que a esposa ou o esposo tinha um amante, passou o tempo. Aí o autor da conduta quer se retratar. Querendo se retratar o autor, essa retratação, suponhamos que isso tenha sido feito na coluna social, né? Coluna social de jornal é joia. Solta lá na coluna social, o esposo ou a esposa, junto com o amante, faz comentários atentatórios à honra de quem está sendo traído. Se o ofendido quiser, ele pode exigir que a retratação também se faça na coluna social.
Agora, vocês imaginem, tem determinadas condutas que quanto mais... né? Em determinadas situações, quanto mais se mexe, pior fica. Então, pode ser que a vítima simplesmente fale, ó, vamos retratar aqui só dentro do processo, está ótimo. Ok? Artigo 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusar a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julgar ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatória, responde pela ofensa. Vamos lá, gente. Aqui o 144, ele traz uma situação em que nós não estamos aqui no 144 nos referindo à ação penal. Nós não estamos aqui nos referindo à ação penal privada que é proposta contra o réu, contra o autor da conduta, em razão dele ter cometido um delito de calúnia, injúria e difamação. Nós estamos falando aqui de uma ação, uma ação que trata-se de um pedido de explicações. Quando nós temos uma situação, e vejam vocês, olha lá, artigo 144, se de referências, alusões, frases, se infere calúnia, se inferir é no sentido de deduzir. Nós ainda não temos certeza se com aquelas condutas, se com aquela frase, se com aquela postura, se com aquela conduta adotada, nós ainda não temos certeza se houve ou não houve a calúnia, injúria ou difamação. Como nós ainda não temos certeza, eu, vítima, eu posso ir a juízo e pedir em juízo que o autor preste esclarecimentos. Olha, tudo está a indicar aqui que a pessoa, com esta conduta que ela está adotando, ela está atentando contra a minha honra. Ela está atentando, mas ainda não está muito claro. A conduta não está muito clara. Se a conduta estivesse efetivamente clara, a ação penal poderia ser proposta desde já, seja por crime de calúnia, difamação ou injúria. Porém, não estando a conduta efetivamente clara, neste caso, num primeiro momento, eu, pretensa vítima, eu posso ir a juízo e pedir e solicitar um pedido de explicações, que é essa previsão aí do 144, para que a pessoa esclareça o que mesmo você quis dizer com aquelas referências, com alusões, com aquelas frases. Você está atentando contra a minha honra, correto? E a partir daí, se restar configurado o ataque à honra, aí nós poderemos ter a propositura da ação penal. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. É o que eu disse para vocês, ação penal privada. Salvo no caso do 140, parágrafo 2º, se da violência resulta lesão corporal. 140 se refere ao crime de difamação. Perdão, injúria. A chamada injúria real. Né? Se a gente pensar aí E aqui é interessante, como eu disse para vocês. Se nós tivermos violência em que resulte lesão, nós vamos ter o crime de lesão corporal. Se da ofensa real se tratar apenas de vias de fato, nós vamos ter nós não vamos ter um crime, nós vamos ter uma contravenção penal constitutiva denominada vias de fato. O exemplo clássico aqui é o
tapa na cara. Se a pessoa chega e desfere, se a pessoa chega e dá um tapa no rosto do outro, né? Com esse propósito, no calor da discussão, com esse propósito de ofensa. Se deste tapa no rosto não resultar lesão nenhuma, nós vamos estar diante de uma contravenção penal de vias de fato. Nós vamos estar diante de um crime de injúria, porém, nós teremos também a contravenção penal, apesar de que a responsabilização é apenas pela injúria. Se, porém, nós tivermos, se desse tapa no rosto, esse tapa foi um tapa tão bem dado, tapa que cortou a boca da pessoa, que arrancou um dente da pessoa. Você imagina, foi um murro que arrancou um dente da pessoa. Neste caso, nós temos uma lesão corporal. Se temos uma lesão corporal, a pessoa vai responder tanto pela injúria real, quanto pela violência, pela lesão corporal. E aí, por que o crime deixa de ser de ação penal privada, né, que se procede mediante queixa, e passa a ser de ação penal pública? Passa a ser de ação penal pública porque a lesão corporal é crime de ação penal pública. Sendo crime de ação penal pública, toda a conduta passa a ser de ação penal pública. Beleza? Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do Código do CAPT do 141, quando a vítima é presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, nós precisamos de requisição do ministro da Justiça. Então, aí se trata de uma ação penal pública condicionada, quando o ofendido é presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no parágrafo 3º do 140. O caso do inciso 2 do 141, acho que trata do servidor público, é isso? Se o ofendido for um servidor público, a ação penal também é pública condicionada. E o parágrafo 3º do 140... Alguém fazer algum questionamento aí, gente? Não? Ótimo, Fernanda. Se referir a raça, cor ou etnia, também a ação penal passa a ser pública condicionada. Vejam, gente, nas duas situações do parágrafo único, nós temos a pública condicionada. Requisição do ministro da Justiça, no caso de presidente e chefe de governo estrangeiro. Representação do ofendido, no caso de servidor público. E representação do ofendido, quando nós estamos aí diante de ofensa tempo fundamento, raça, etnia, origem, correto? Bom, gente, esses são os delitos contra a honra, estes são as disposições gerais a respeito dos delitos contra a honra. Algum questionamento aí? Algum questionamento a respeito? Não? Excelentemente excelente. Deixa eu interromper aqui a nossa gravação, então. Vamos ver se vai ser possível fazer a chamada pelo aplicativo. Os delitos contra a honra é muito interessante estudar. Por quê? Porque